Para colocar a ciência do direito na escola, a gente escolheu o caminho de profissionalizar. A nossa meta é essa, colocar a matéria lá e profissionalizar é o meio que a gente fez para isso. E a gente vai entrevistar hoje uma professora que se profissionalizou, que é a Bruna Fernandes. Ela vai contar essa história, é uma professora contratada no Estado. Opa, tem um caso aí pra gente entender. Mas eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. Eu sou Bruna Fernandes. E hoje nós somos o Direito na Escola Cast. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, é um prazer imenso gente. receber você aqui, que veio do interior para contar essa história e compartilhar com tantas pessoas. Mas a primeira pergunta é, qual é o cargo que te legitima estar aqui hoje? Atualmente eu sou professora, né, de ensino básico no estado de Minas Gerais e eu ministro aulas em um curso técnico em administração. Ministrei no semestre passado noções de direito mesmo, e nesse semestre estou ministrando ética profissional e criação e desenvolvimento de empresas, para esses alunos. Professora de direito no ensino básico no estado. Isso Vamos mesmo. entender isso com detalhes, mas vamos dar um passo atrás, né? Vamos falar sobre a história envolvida aí, porque todo grande êxito tem uma história por trás. Como que você nos conheceu? Sim, a época, provavelmente 2018, eu estava recém-formada, né? Tinha acabado de me formar ali. E eu sempre gostei, assim, de projetos ou situações em que eu pudesse colaborar de alguma forma, sabe, para a sociedade. E eu não me lembro se eu vi alguma pessoa compartilhando, mas eu lembro que entrei no site, me inscrevi lá, tinha uma possibilidade de colocar o e-mail para receber mais informações e passei a acompanhar pelo Facebook, né? A época que era o que a gente usava mais, e depois pelo Instagram. E, posteriormente, conheci a comissão da minha cidade, né, que era, na época, Comissão de Direito Vai à Escola. De São João del Rei. Isso, de São João del Rei. São João del Rei, fica em Minas Gerais. Legal. 2018. O seu contrato veio em que ano? 2022. Não, perdão, 2023. 2023. 2023. Eu atuei como voluntária, né, anteriormente, e o contrato veio em 2023. Uau. Você nos conheceu, então, em 2018. Em Isso. 2018 até hoje, quem Nossa. entrou na faculdade de Direito já formou. Pois é. E muita coisa mudou também. Muita Sim, coisa mudou. sim. Então você acompanhou e participou de toda a evolução, né? Quando você entrou era uma coisa completamente diferente. Depois eu vou Sim. perguntar para você as percepções sobre isso, mas agora, né, vamos pensar aqui ainda sobre o cargo. Seu cargo então é no Estado. Explica um Isso. pouco sobre esse cargo, os detalhes. Hoje o Estado ele conta, né, com diversos cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade, e o curso que eu dou aula, ele é um curso para jovens e adultos. Então as pessoas que estão no ensino médio têm a oportunidade de fazer esse curso concomitante com a escola mesmo, com o ensino médio ali, os anos finais. E também as pessoas que já saíram da escola podem retornar para se profissionalizar, né? Então esse curso ele tem diversas cidades, né? No caso da cidade em que eu trabalho hoje, que é Resende Costa, ele está na escola estadual, que tem lá, que é uma só, mas em outras cidades próximas, e acredito que em todo o estado, tem desses cursos, não só em administração, que é o que eu ministro, mas em transações imobiliárias e diversas outras possibilidades aí para as pessoas fazerem. Então é um curso profissionalizante que a pessoa faz conjuntamente com a educação básica. Ele é um Isso. curso da modalidade técnica? Isso, é técnico. É técnico. Ele é técnico mesmo. Fornecido pelo Estado. Sim, fornecido pelo Estado. E tem, eu sei que Belo Horizonte tem, e outras Uhum. cidades tem também. Tem gente que pode falar assim, ai, Lucas, mas a minha cidade é muito pequenininha, não vai ter isso. Eu acho que pode ter, né? Só falta a Sim, pessoa pesquisar. sim. Porque São João del Rei já é uma cidade maior. Agora, Resende Costa, eu acho que é menor que São João del Rei. Sim, uma cidade menor. E você vê que tem uma escola estadual só atualmente lá, que tem aulas para ensino médio, né? E eles têm também a possibilidade, o Estado tem fornecido possibilidade de outros cursos, né? Infelizmente, alguns cursos não abriram turma, por falta de quórum, né? De alunos ali, mas tem vindo várias oportunidades nesse sentido. Pelo próprio site da Secretaria é possível verificar os cursos disponíveis. Ah, então é só entrar no site da Secretaria Estadual que estarão lá os editais. Isso mesmo. Os editais eles ficam num portal diferente, que chama Quadro de Pessoal, né? Mas é possível, pela pesquisa no site, se verificar quais cidades que estão tendo cursos e quais os cursos que estão
com matrículas abertas ou que estão em andamento mesmo. Bruna, mas para esse contrato, você teve que fazer concurso? Como que foi? Qual é o regime de contratação? Então, esse contrato que eu tenho, ele é um contrato que foi feito por meio de um edital, né? A Secretaria Estadual, quando não tem professores concursados para determinados cargos, eles abrem esses editais, em que você leva uma documentação lá, né? A documentação fundamental é o CAT, né? Que é a autorização para lecionar, e você pode se candidatar. E o edital tem alguns requisitos, né, para que a pessoa possa dar aula, mas é por meio de edital mesmo. É algo que você se destaca à medida que você tem ali a documentação, né, certinha, e uma certa experiência, porque em alguns casos eles também pontuam a experiência. E o que você acha que foi crucial para que esse contrato pudesse servir a você? Qual foi o seu diferencial? No meu caso, né, infelizmente, não temos, de acordo com o projeto, com os integrantes do projeto, mas, infelizmente, muitas pessoas não chegam também a ter o acesso sobre isso, né, dessa possibilidade de participar desses editais, e também a questão da formação, né, porque, infelizmente, hoje, com exceção do que eu vivencio aqui no projeto, infelizmente, muitos profissionais eles ainda não conhecem a docência, né? Então, no meu caso, o diferencial foi ter uma experiência, porque eu acho que isso dentro da sala de aula faz total diferença, né? Mas para a participação no edital foi apresentar a documentação mesmo e poder ter acesso, né? Conhecer como a gente fica curioso para saber das vagas, onde vão surgir as oportunidades. Eu tive conhecimento desse processo seletivo e de alguns outros também e optei por fazer esse que eu participo hoje. Então, vamos fazer o resumão, que isso aí é utilidade pública, né? Você, então, vai ao site da secretaria, descobre, então, sobre os cursos técnicos, as cidades. Isso. Você tira o CAT, né? Que é uma autorização precária, você tira isso na superintendência da sua cidade. Isso. Então, você vê no site, tira o CAT, que é o documento. Qualquer pessoa informada em direito pode tirar, né? Você vai me corrigindo aí se eu tiver errado, tá? Entra no site, descobre a vaga, tira o CAT e envia a documentação. Isso. Aí, no caso do edital que eu participei, foi uma chamada presencial, né? Mas o Estado ele também tem algumas cidades em que isso está sendo feito de forma online, né? Perfeito. E com relação ao CAT, só para destacar uma coisa que eu acho muito importante, hoje a gente tem a questão do novo ensino médio, né? Então, eu optei por dar aulas em curso técnico, né? Por uma questão de serem pessoas mais adultas. Eu achei que para essa ideia que eu estava, o plano que eu estava para esse ano, seria interessante por ter uma qualificação mais técnica também, né? Mas tem a possibilidade de ministrar aulas também no ensino básico, mesmo que é o que a gente faz como voluntários, né, dentro do programa. Então, tem essas duas possibilidades. E com essa questão do novo ensino médio, tem muitos itinerários formativos, né, que fala. Sim. Então, que eles comentam ali, que tem diversas matérias que têm muita familiaridade com o que a gente estuda dentro do direito. Com o direito. Então, Sim. tirou o CAT, ou vai atuar no técnico ou nos itinerários formativos, vê no site essa informação, é um edital público, e você vai então, lecionar as disciplinas. Só repetindo, para a gente avançar, as suas disciplinas, então, foram? Eu lecionei noções de direito no segundo módulo, né, do curso de administração, que foi no semestre passado, e nesse semestre eu estou ministrando ética profissional e criação e desenvolvimento de empresas, né, que é uma disciplina que, num primeiro momento, quando eu vi que o meu CAT me habilitava, eu fiquei um pouco receosa, né, porque normalmente a gente pensa muito que quem vai poder auxiliar nessas situações é um contador, né, infelizmente. Mas tem muita questão jurídica mesmo, e eu vejo as dúvidas dos meninos com relação a essas questões jurídicas, né? Tem, até no Curgimento tem um livro de direito empresarial e startup que pode contribuir um pouquinho. Novidade, né? Saiu do forno agora. Bruna, você falou que entrou no programa em 2018 e foi contratada em 2023. Isso. Demorou? Ou você acha que foi um tempo hábil? Na verdade, por outras questões, né, pessoais, questão da pandemia, eu também não havia procurado outros contratos, outras formas, sabe? Eu estava atuando como voluntária, né, que é algo que foi uma experiência muito bacana para mim. Então, eu entendo, não entendo uma demora, eu entendo que aconteceu no tempo que deveria ali, né, para quem vê às vezes pensa, mas são 5 anos. Só que a gente teve uma pandemia, né? Infelizmente, ficamos afastados assim, em isolamento social nesse período, e por algumas outras questões pessoais também eu optei por não buscar antes, sabe? Essa vaga. Mas eu acredito que veio no tempo certo, porque eu
senti que eu já estava pronta para assumir, né? Porque no projeto, a gente, por mais que eu já tenha ministrado algumas aulas sozinha, a gente sempre tem um colega, né, ali para acompanhar. E quando a gente é contratada, a gente assume a turma, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Demais. E me senti muito preparada. Foi algo super natural para mim. E você se sentiu preparada. Você realmente levou a sério, né? Vamos entender agora. Você deu aulas voluntárias, você entrou no curso de profissionalização, né? Na formação pedagógica. Sim. Me fala um pouquinho assim, né? Além desse viés da profissionalização, o que você encontrou aqui no programa que te ajuda hoje a atuar na sala de aula? Porque tem a questão do cargo, mas tem a hora que tem que enfrentar a turma ali. Sim, eu acho que nesse caso o diferencial foi a prática dentro de sala de aula, né? Porque como voluntária eu atuei dentro do ensino básico em escolas públicas lá em São João del Rei. E eu lembro que quando eu entrei, assim, eu senti um baque muito grande. Porque a escola que eu dei aula, a primeira escola, foi uma escola que eu havia estudado. Só que quando eu estudei num cenário completamente diferente do que eu fui dar aulas, sabe? Então, embora eu sou apaixonada pelo projeto desde que eu conheci, mas eu assustei, assim, porque os alunos, hoje eles têm um contexto diferente, sabe? Então, a gente assumiu algumas turmas que eram conhecidas como turmas difíceis, mas a gente conseguiu ter uma experiência muito bacana ali. E essa prática foi muito importante, porque claro que hoje a gente tem o curso, né? Eu faço a formação pedagógica, eu sei que tem a pós-graduação também, mas eu acredito que muita coisa dentro de sala de aula a gente só consegue dominar ou, às vezes, ultrapassar os desafios aí que surgem com a prática mesmo. E, nesse sentido, a questão do voluntariado foi muito importante para mim. A prática. E você sabe mensurar quantas aulas voluntárias você deu nesse percurso? Olha, eu não tenho como mensurar, porque eu trabalhei 2019, né, o ano todo, e em 2020 a gente começou, e aí, infelizmente, tivemos que pausar, né? E aí, depois a gente retornou, mas aí foram poucas aulas também. Mas eu acredito que, pelo menos, principalmente essa experiência de 2019, que foi o ano completo, a gente pegou a turma. Na época, eu cheguei até a fazer um questionáriozinho com os meninos nos primeiros dias de aula, e deixei para fazer depois, novamente, no final, para a gente conseguir acompanhar o quanto eles evoluíram. Então, assim, foi um ano riquíssimo em aprendizado, sabe? Tanto para nós quanto para eles, porque a gente via na carinha dos meninos mesmo que eles gostavam das aulas de direito, sabe? Isso era muito legal, era muito Aproveitando gratificante. o gancho dessa resposta, quais foram os aprendizados da Bruna durante esse período? A questão da oratória foi algo muito, muito importante para mim, né? As aulas que eu acompanhei com vocês, com o professor Ivo, que ministra as aulas aqui no projeto ligado à oratória. Eu acho que a questão social, sabe? Porque, infelizmente, eu tinha algo muito pessoal, que era assim, eu me formei em Direito. Quando eu escolhi o Direito, eu tinha muito essa visão também social, eu queria poder ajudar, né? Que eu acho que é um pouco do desejo de grande parte das pessoas que entram nesse curso. E quando eu ingressei, eu vi que tinha muita coisa que para mim era super tranquila, era super normal, mas que tinham muitas pessoas com realidades muito diferentes. Então, esse pequeno susto que eu levei quando eu voltei para a escola que eu estudei, que eu comentei com vocês, por outro lado, pessoalmente, para mim foi muito gratificante saber que eu podia contribuir, né, para que aquelas pessoas, aqueles alunos que estavam estudando ali, que poderiam ser, se fosse anos antes, colegas meus de sala, tivessem acesso a informações que, para nós que somos formados em Direito, parece que é algo simples, algo tranquilo, mas, infelizmente, faz muita diferença na vida dessas pessoas, né? E a gente poder contribuir com isso foi muito gratificante para mim, assim. A prática, a oratória, Sim. Esse contato com o social, né? Isso aqui que você trouxe. Sim. Você já sonhava em ser professora antes? Conta essa história aí pra gente. Então, a questão do ser professora é engraçado, porque eu venho de uma família de professoras, eu tenho hoje 4 tias que são professoras, né? Então, meu contato desde pequena era almoço de domingo na casa da minha avó, sempre comentava-se algo sobre escola, algo sobre, né, a vivência delas ali. E eu sempre me via como professora, brincava como professora. Só que quando eu cheguei no 3º ano de ensino médio, eu me coloquei assim, fazendo vários questionamentos. Eu passei na faculdade na época de letras, mas optei por fazer o direito.
eu consegui uma bolsa no ProUni, e aí eu tive que optar por um ou por outro, optei pelo direito. Mas depois que eu entrei no direito, eu ainda vi essa possibilidade, sabe? Eu sempre gostei muito de conversar, de poder passar o meu conhecimento. Dei aula de monitoria dentro da faculdade mesmo, mas acabou que depois a própria vida me colocou de novo, né, dentro do projeto. Hoje, coincidentemente, eu dou aula em uma escola em que a diretora é uma dessas minhas tias, né? Óbvio que essa questão do edital, né, eu não teve, foi um edital público, mas eu tenho muito orgulho disso, porque é algo muito bacana, assim, a gente vê, às vezes, sempre que hoje alguém me pergunta, mas você está dando aula? Eu brinco, gente, não tem como fugir do sangue, não tem jeito. E realmente é algo que eu faço porque eu gosto, né? A gente vê que tem diferença, porque hoje, por exemplo, eu me dedico para estar próximo ao projeto, para acompanhar tudo o que acontece, né? E isso é muito importante para mim, porque eu me sinto realmente grata, sabe, por poder dar aulas, principalmente essa vivência que eu tive nas escolas públicas de forma, né, como era o ensino básico, foi algo muito importante para mim, porque eu vi que existe ainda, né? A gente sabe que a profissão do professor hoje ela é muito desvalorizada, né? Mas que ainda assim existe, sim, e é o que a gente sempre fala, né? Educação é o caminho. Então, acabei voltando aí para a ideia de ser professora, de uma certa forma, me afastei um pouquinho, mas sempre quis ser professora, foi algo muito legal. Sempre quis, tinha família de professor, entrou no projeto, então, em 2018. Sim. Desviou, 2023 teve jeito. Sim. Foi passar de aula. Pois é. Então, e a gente coloca, né? Eu coloco sempre tudo nas mãos de Deus, e eu entendo que isso tudo foi assim, me encaminhou para esse caminho, porque é algo que me faz feliz, sabe? Me deixa muito grata por estar dentro do projeto e por poder, até hoje mesmo, com os meus alunos, que é algo, né? Porque é diferente, é remunerado. Então, eu tenho obrigação, antes eu já tinha, mas eu tenho hoje a obrigação mais ainda de entregar o melhor para eles. E eu vejo que ainda assim tem coisas que, a meu ver, seriam coisas que todas as pessoas deveriam saber e que a gente consegue abordar, às vezes, dentro das aulas, né, de forma bem dinâmica, e que são dúvidas que eles conseguem sanar e sair dali satisfeitos, sabe, das aulas. Isso é interessante. E o que mudou na vida da Bruna antes e depois do contrato? Antes como voluntária e agora com essa responsabilidade? A questão do contrato, para mim, ela veio só como uma, digamos assim, uma formalização de um desejo que eu tinha, claro que é a realização, né, também de um sonho, que a gente estabelece alguns propósitos, né, mas eu vejo hoje o contrato como essa concretização disso, sabe? Mas também eu vejo de uma outra forma, que é a gente poder entender que o projeto está crescendo, que várias pessoas estão tendo essas oportunidades, né? Porque, conforme a gente comentou, é algo público. No meu caso, que sou contratada pelo Estado, a gente tem vagas disponíveis em todo o nosso estado de Minas, né? Tanto para esses itinerários formativos que surgiram agora, eu falo que eu tenho até uma certa dificuldade ainda de entender um pouco como funciona esse novo ensino médio, porque é algo novo, né? Diferente. Mas são oportunidades tanto para nós, profissionais, quanto para os alunos, de terem um ensino de mais qualidade. Né? Tem edital que nem preenche as vagas, né? Em algumas cidades ficam vagas ociosas ali. E me fala uma coisa sobre a profissionalização. Você entrou em 2018, a gente tinha uma outra cultura, né? A gente não focava tanto na profissionalização. Então você é a pessoa certa para responder isso. Porque você entrou em 2018, o programa não focava em profissionalização e você era voluntário. Hoje a gente foca em profissionalização, você é profissional. O que muda do voluntário para o profissional? Você acha que a gente escolheu o caminho certo de focar em profissionalizar? Sim, com certeza. Porque, assim, embora nós, como voluntários, né, a gente levasse a sério, a gente fizesse as aulas da forma correta e a gente tivesse o compromisso ali, que eu entendo, às vezes, um compromisso, assim, por ser um voluntariado, às vezes um compromisso até mais genuíno, porque hoje a gente, contratado, claro, é um compromisso muito grande, mas a gente tem uma contraprestação ali, e naquela época a nossa contraprestação era realmente a satisfação com esse contato com os alunos, né? E a ideia da profissionalização, a meu ver, é muito importante, porque eu lembro, quando eu era só voluntária,
que eu comentava, falava, eu estou dando aula em direito. E todo mundo tinha uma estranheza. Mas advogado dentro de escola? Como assim? E hoje a gente poder informar, não, a gente tem uma profissionalização, a gente tem um curso, como estamos fazendo a formação pedagógica, existe a pós-graduação, né? E é um projeto maior que se expandiu, isso dá muito mais credibilidade para a nossa atuação e também para que a gente possa alcançar mais pessoas. Eu acho isso muito importante. Gera credibilidade, a credibilidade gera confiança, e a confiança gera mais aulas de direito, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um caminho, sim. E você tinha família, ou tem, de professores. Como é que foi essa notícia para famílias, para amigos? Vou para a sala de aula. Foi algo, na verdade, como eu já postava nas redes sociais, todo mundo meio que já sabia um pouquinho do que estava acontecendo, né? E teve muito esse sentimento de, num primeiro momento, das minhas tias, não, mas num primeiro momento de algumas pessoas que não sabiam dessa minha vontade, né, de dar aula, tinha uma certa estranheza, mas aí quando eu começo a conversar sobre o projeto, aí eu conto, né, como é satisfatório, como a gente pode colaborar para a sociedade, então as pessoas começam a ficar empolgadas comigo, sabe, porque é algo muito gratificante. Legal. Bruna, anteriormente você citou que os alunos também aprendem, além do aprendizado do próprio professor. Teve algum fato que aconteceu que você acha relevante compartilhar? Sim, tenho. Eu tinha um aluno, quando eu dei essas aulas voluntárias, que a gente via que ele perguntava demais, ele era inquieto demais, mas era um aluno muito interessado. E eu gostava do jeitinho dele, sabe? E aí, um belo dia, e ele perguntava muito, aí um dia ele contou que ele tinha um irmão que era autista. E aí ele começou a perguntar algumas questões da vida mesmo, do dia a dia. E a gente foi conversando com ele, né? E houve até uma oportunidade em que a gente pôde dar um esclarecimento para ele ali sobre a questão de LOAS, né, de benefícios assistenciais, porque ele não sabia muito bem como funcionava. E eu até, na época, me dispus, falei com ele, olha, se a sua mãe quiser vir conversar com a gente, o que a gente puder, a gente não vai, né, poder ajudar ela diretamente, mas a gente pode dar informação e depois ela busca o profissional que ela, né, ou a defensoria pública, conforme for o caso. E aí, passaram-se os dias, ele ia, assim, tendo bastante participação nas aulas, e um dia uma professora de português, se eu não me engano, ficou dentro da sala. E ela ficou, eu percebi que ela ficou observando a nossa aula, achei no primeiro momento que ela tivesse interessada também nos assuntos, só isso. E quando acabou a aula, ela chegou perto da gente e comentou, olha, o aluno tal é extremamente bagunceiro, ele não fica quieto em aula nenhuma. E na de vocês ele participa, ele conversa. E, inclusive, aí no dia, foi algo que até chegou a arrepiar, que aí ela comentou, inclusive, semana passada a mãe dele apresentou para nós um laudo aqui na escola, que ele também tem um certo grau de autismo, pouco em relação ao irmão, mas ele também tem. E eu estou impressionada como que ele está gostando das aulas. Então, foi algo assim que me marcou muito, sabe? Porque além da gente ter esclarecido para ele as dúvidas que ele tinha com relação ao irmão, eu senti que talvez ele já tivesse também fazendo algumas perguntas ali dentro do jeitinho dele, querendo saber para a própria situação dele também, sabe? E o fato dele ser interessado nas aulas de direito foi algo muito bacana, assim. O que você acha que aconteceu, assim, para que ele pudesse se interessar, participar? Como a própria professora falou, ele era um aluno bagunceiro em outras salas e nas suas não. O que aconteceu? Eu acho que é uma questão que a gente identifica muito nos meninos, que o direito, como a gente consegue, né, mostrar situações do dia a dia deles dentro do que a gente está ensinando ali, eles criam uma curiosidade maior, né? E talvez eles entendam que sejam informações mais relevantes ou se interessem mais por serem questões do dia a dia, sabe? E direitos básicos, né? Porque, igual na situação desse menino, a família dele, na época, não tinha conhecimento de vários direitos que eles tinham. Então, a gente pôde trabalhar isso dentro de sala, não só para ele, mas para os outros colegas também. Porém, o caso dele me marcou por depois a professora passar esse feedback para a gente, que era um aluno que dava trabalho nas outras aulas, né? E aí era até engraçado, porque a gente levava algumas atividades, às vezes, para serem feitas, e como eu sabia que ele fazia tudo muito rápido, às vezes eu levava mais uma coisinha, eu dava uma atenção assim para ele, a mais, e você via que ele gostava, sabe? Aí eu lembro que um dia eu até conversei com ele, falei fulano, quem sabe no futuro você não curse direito também, né? Porque se ele se interessava tanto, poderia ser algo dentro do que viria a interessar ele no futuro também, como profissão, né? Mas você acha que teve algo a mais? Porque o direito ensinado, ele é tão monótono, né? Na faculdade mesmo a gente vê isso.
Será que teve algo? Eu acredito que a metodologia também que a gente utiliza, né, a forma que a gente busca levar isso para eles de uma forma leve, né, diferente do que a gente normalmente tem na faculdade, ou tem se você for estudar uma aula de direito ali, às vezes no YouTube, às vezes a gente encontra algo mais formal, principalmente na nossa área. E nas nossas aulas do ensino básico, a gente tentava fazer algo que fosse bem a linguagem dos meninos mesmo, né? Nessa escola que eu trabalhei, eu, na época, até lamentei muito, porque eu sentia que eles não tinham muita perspectiva, sabe? A gente comentava, o que vocês querem fazer na faculdade? Na época eram alunos de 8º ano, 9º ano. Mas eles não tinham. E aí, com as aulas, a gente pôde, além de mostrar para eles, né, todo o conteúdo que a gente trabalha dentro do direito na escola, a gente pôde abordar algumas outras questões mesmo de cunho social, sabe? Eu lembro que teve uma prova de um instituto federal que a gente tem lá, que era para ensino médio. Eu lembro que eu levei para eles, falei, gente, olha aqui. E eles não tinham muito essa perspectiva, assim, e as aulas puderam proporcionar isso além do direito só para eles, do conhecimento, que eles poderiam ter de futuro ali, sabe? Novos horizontes, né? Sim, novos horizontes. Não se interessava por nada, se interessou pelo direito. E a professora foi lá para ver, né? Sim, deu esse feedback pra gente. E eu, na época, fiquei super feliz, porque a gente sente que o trabalho que a gente está fazendo ali tem um retorno, né? A gente já sente isso no dia a dia da sala de aula, mas a gente sente que tem um retorno quando acontece algo assim que a gente pode ajudar, né? Tenho certeza que ele deve se lembrar das aulas até hoje, sem dúvidas, porque ele se interessava demais, né? Pelo conteúdo que a gente trabalhava. Que bom. Provavelmente. E você, né, de 2018 para hoje, como que era o programa em 2018, como é hoje e como isso vai terminar no futuro, para sua visão? Olha, a gente percebe, né, 2018, 2024, a gente tem aí praticamente 6 anos, né? E nesses 6 anos houve uma estruturação, eu acredito, do programa muito maior, né? Quando eu entrei, até a equipe era menor, às vezes a gente tinha, eu me recordo, hoje a gente comentou sobre os cursos presenciais, eu me recordo que eu não pude fazer uma oportunidade em São João, mas eu tive a oportunidade de vir até aqui em Belo Horizonte para fazer, né? Só que à época a gente tinha só presencial, então hoje, né, bem ou mal, a pandemia nos facilitou essa questão do digital também. As redes sociais, a gente vê que se expandiram, né? Eu participo de alguns grupos que são ligados aí ao direito na escola hoje, com outras vertentes, digamos assim, né, outras discussões, a questão de violência doméstica, por exemplo. Então, o programa ele vem se expandindo. E eu acredito que, como os profissionais, né, eles encontram um programa mais estruturado, né, não que aquela época não fosse interessante ingressar, tanto que estou aqui até hoje, mas é algo que traz mais segurança para as pessoas. Não, eu vou entrar nesse programa, é algo que tem a possibilidade, a gente vê que cada dia, né, surgem novas leis para incluir o direito na escola mesmo, e isso faz parte de um processo incessante de vocês, né, de trabalhar isso, não só para os membros, mas trazer novos membros e novos contatos dentro do projeto. Então, eu acredito que a tendência aí, se a gente for conversar daqui a 6 anos, né, que vai ser algo bem maior, com certeza. A gente vê pela paixão de quem está envolvido aí no projeto. A maioria acredita e muito, né? E você acha realmente que teremos, então, uma matéria em todas as escolas? O que é o futuro para você e em quanto tempo? Olha, a minha expectativa é que a gente tenha, né? Cada vez mais, quando a gente aborda sobre o direito dentro da escola, ou quando a gente conversa, no nosso caso, que somos advogados, com pessoas que não tiveram contato com o direito, a gente consegue identificar a necessidade, né, de que esses conteúdos eles sejam trabalhados dentro de escolas. Porque muitas vezes as pessoas saem da escola, né, o que acontece hoje ainda nos programas que a gente tem que não incluem matérias de direito, as pessoas saem sem saber dos seus próprios direitos, saem sem saber, sem entender como que funciona, por exemplo, a questão do legislativo no nosso país, né, que é algo tão importante, né? E eu acredito que seja, assim, o caminho a gente incluir essas disciplinas dentro das escolas, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente encontra aí alguns obstáculos, né? Mas, de acordo com o empenho hoje dos membros, das pessoas que se envolvem, das novas pessoas que chegam, eu acredito que no futuro a gente vai ter, sim, em todas as escolas, né? E eu só não consigo, assim, mensurar um tempo, vou te ser sincero, porque a gente sabe que envolve outras questões, mas no que depender da gente,
né? Você escorregou e não falou. Quanto tempo? Não sei. Não, assim, a gente já tem. Não, vamos falar a verdade. A gente já tem, né? Mas em todas as escolas, não sei. Assim, eu acredito que se a gente continuar com da forma que o programa cresceu, que o projeto cresceu nos últimos 6 anos, eu espero que daqui 6 anos a gente consiga estar pelo menos em uma disciplina de todo o ensino básico, sabe? A gente sabe que ainda seria pouco, né? Pelo tanto que temos para ensinar, mas eu espero que a gente tenha isso aí nos próximos 6 anos. Ô, Bruna, e quando você entrou em 2018, você imaginava que você ia conseguir? A contratação? Uhum. Então, à época, eu sempre acreditei muito na questão de se criar leis, porque eu acho que quem analisa ou quem vê o projeto, quem conhece o projeto, não tem, mesmo que seja uma pessoa que não seja a favor da educação, né? Não tem uma pessoa que consiga falar, não, a gente não precisa de direito dentro das escolas. A gente não precisa disso para a vivência dos cidadãos mesmo. Então, eu acreditava que essas leis iriam, sim, acontecer, né? Quando eu entrei, fiquei muito empolgada e esperava que isso acontecesse na minha cidade ou em cidades próximas, né? Acabou acontecendo de outra forma até então, né? Mas eu esperava, sim, essa contratação. Eu acho que sempre, desde quando eu entrei, eu imaginava que era algo que iria prosperar, porque quando a gente analisa os motivos, né, a necessidade desses conteúdos de direito dentro das escolas, né, cada vez mais, a gente percebe que é algo que tem que acontecer, né, para que a gente tenha cidadãos assim, mais cientes dos seus direitos, dos seus deveres, né, que infelizmente hoje é algo que a gente está aí carente desse conhecimento, né, na sociedade em geral. E você hoje já é professora, tem um cargo, está fazendo, né, a nossa licenciatura para bacharéis, está se profissionalizando cada vez mais. Mas como é que vai ser o futuro? Vai continuar na carreira de professora? Vai conciliar com alguma coisa no direito, advocacia? Como é que vai ser? Sim, eu pretendo continuar, né? E até tenho, assim, um intuito de me profissionalizar mais, né? Hoje eu tenho o intuito de fazer mestrado também, embora eu goste muito desse contato em cursos técnicos e no ensino básico, porque eu entendo isso como uma missão, sabe? Porque, às vezes, na faculdade, a gente pode dar aula de uma forma mais formal, que é, né, o adequado para a situação, mas eu gosto muito dessa ideia de poder trazer algo que parece difícil, se tornar fácil e algo que a pessoa vai aplicar no dia a dia dela. Então, eu pretendo continuar trabalhando como professora, né? Hoje, eu tenho algumas metas aí profissionais no intuito de profissionalizar o Instagram, por exemplo, poder passar essa informação, né, para as pessoas, que eu acho muito interessante, de forma de fazer um trabalho social também, não só uma questão profissional, sabe? E é algo que me deixa muito entusiasmada, assim. Eu vejo no projeto realmente um propósito, sabe? Maior do que eu só, digamos assim, ter a minha remuneração ali. Legal. E o que a Natália te perguntou, mas agora em outras palavras, em outro contexto, o que o cargo de professora, né, e o programa Direito na Escola mudaram na sua vida? Quem que era a Bruna lá em 2018, quem é a Bruna agora, esse ano? Sim, a gente tem, assim, podemos dizer que são duas pessoas completamente diferentes, né, porque a questão do programa, para mim, foi algo muito de encontrar o meu propósito profissional. Eu trabalhei como advogada, depois eu trabalhei também em órgãos públicos, e eu gosto muito do direito, mas eu, em alguns momentos, não via muito um propósito, sabe? Claro, a advocacia ela tem um propósito muito bonito também, só que eu, às vezes, me sentia mais saturada do que grata pelo que eu estava fazendo. E entrar no projeto, ter contato, né, com as aulas, com os alunos, ver na carinha deles, que às vezes é algo que para mim parece fácil, mas para eles é algo novo e eles ficam fascinados, me trouxe uma satisfação muito grande. Então, eu consegui me redescobrir como profissional, né? Esses 6 anos, infelizmente, não tem como a gente não mencionar a pandemia, foi algo também que me fez pensar muito, né? E foi algo que me mostrou que dar aulas era muito importante, porque eu sentia muita falta desse contato com os meninos. Não tive a oportunidade de lecionar de forma digital, mas eu sentia falta desse contato, né? Porque, às vezes, a gente chega em sala e todos os problemas eles ficam de fora. A gente está com a aula preparada ali, a gente trabalha os conteúdos, a gente vê, às vezes, situações em que a gente pensa, né? Questão, por exemplo,
Tem momentos que a gente está, às vezes, com a autoestima meio baixa, a gente está um pouco desmotivado, e quando a gente entra em sala de aula e a gente percebe que a gente mudou o dia daquele aluno, que a gente pôde proporcionar para ele um conhecimento, isso é muito gratificante. E é muito assim no dia a dia mesmo, né? Claro, como toda profissão, né? Tem, às vezes, os seus estresses ali, mas é algo que é completamente contornável diante dos benefícios, sabe? Então, eu me considero outra pessoa. Contribuiu para mim profissionalmente muito, muito, assim, de forma muito significativa. Que show. Então, a sua carreira, o programa, contribuir profissionalmente. E pessoalmente, né? Porque eu tô vendo aqui a Bruna é acelerada, é técnica, tem tiradas rápidas, já percebi. Agora, e a pessoa, Bruna, é dentro aí? O que mudou? Você ser ouvida, talvez sua comunicação, não sei se talvez você era tímida, não parece, mas o que mudou na Bruna? Sim. Eu nunca tive problema com me comunicar. Sempre fui muito comunicada. Até era demais, né? Época de escola, sempre aquela aluna, né? Boas notas, mas fala demais. Sempre tive minha mãe sempre teve essa reclamação. Mas foi algo, para mim, pessoalmente, que me amadureceu muito. Porque eu venho de um contexto, né? Sempre estudei em escola pública, cursei a faculdade em uma faculdade privada, mas com bolsa, né? Nunca tive uma condição financeira tão elevada, porém, eu me considero muito privilegiada, né? Meu pai e minha mãe, eles possibilitaram que eu fizesse essa faculdade, trabalhava porque eu queria, e ainda assim eu conseguia conciliar, mas foi algo que eu consegui repensar várias coisas da minha vida, porque eu vi diversos alunos que não tinham os privilégios que eu tive, né, que não têm hoje em dia, e que ainda assim, às vezes, buscam, sim, a melhora, que é algo, né, interno deles, e às vezes também refletir que alguns daqueles alunos, se tivessem um outro contexto, teriam outras cabeças, outras visões. Então, isso me proporcionou um amadurecimento muito grande, sabe? De entender que eu fui, sim, privilegiada, né? Por exemplo, até por essa questão de ter uma família de educadoras, eu nunca me vi pensando, não vou fazer uma faculdade. E eu via alunos que não tinham essa perspectiva. Então, quando eu bati de frente com essas situações, me fizeram crescer muito, sabe? Entender o quanto eu era privilegiada, o quanto eu sou, né, privilegiada, e o quanto eu tenho uma missão dentro do que eu consigo, do que eu posso, de mudar um pouco essa realidade, de passar essa experiência, né, para os alunos. E isso me deixou, assim, bem... acho que a gente contrapõe, assim, né, o que a gente vive, às vezes, no mundinho da gente. Quando a gente sai ali da bolha, isso me fez crescer muito mesmo. Quem ouviu essa aí e não entendeu, e não foi tocado, é porque não prestou atenção. Volta 30 segundos, presta atenção. A gente fala demais, se embola um pouquinho, que não está acostumado. Mas tá muito claro os seus propósitos, os objetivos, né? Ficou muito nítido, quero te parabenizar por isso, porque eu entendo, não é? Quando a gente está à frente ali de 30, 40, 50, 60 pessoas, cada uma com uma realidade. E quando você é o professor, você é a referência, né? Essas coisas chegam pra gente. É diferente de você que passa na porta de uma escola e fala, eu sei como é uma escola. Não, quando você vive aquilo ali, é uma outra verdade, são tantas vidas, tantas histórias, que você passa a ser um ator central. Sim. E não tem como não ser tocado, né? E você transmitiu isso, sim. Mais uma vez, se a pessoa não entendeu, ou é porque ela precisa voltar 30 segundos no vídeo, ou é porque ela precisa ir lá dar aula para entender. Para vivenciar. Para vivenciar sim, o que acontece. Uma experiência incrível, muito importante. Muito bem. Bom, né? Com certeza devo estar pulando alguma parte, a Natália vai me dizer. Esse prêmio aqui você vai receber no nosso Direito na Escola Experience, né? Talvez a gente vai dar uma repaginada, não sei. A gente está vendo aí se vai ter um troféu, mas para esse ano tem, com certeza absoluta, o de 2024. Mudanças com certeza terão. Mas hoje você recebe o seu broche. Para quem não sabe, né? A gente premia as pessoas que são contratadas. Aqui você está vendo nessa câmera e está vendo nessa também. É um broche, tem um símbolo aqui da OAB Minas Gerais, do Direito na Escola. Muito obrigada. Parabéns pelo seu cargo, parabéns pela responsabilidade que você carrega ao chegar na sala de aula e pelo que você está mostrando aqui, você está realmente fazendo com os propósitos corretos. Parabéns mesmo, é um prazer. Muito obrigada. Aqui, né? É uma honra receber esse broche, né? Essa oportunidade também de poder contar um pouquinho da minha trajetória e mostrar para as pessoas que é possível, né? Porque nós temos, às vezes, a ideia de que essa contratação ela vem só quando tem alguém para indicar, só quando tem ali uma escola contratando ou algo assim. E não, às vezes as oportunidades elas estão
a nossa vista e a gente tem que buscá-las também para poder conseguir, né? Que é o caso do edital, é algo que todos nós temos acesso de uma certa forma, né? Mas às vezes a gente não fica sabendo dessas informações, mas elas estão lá, né? Na internet, nos sites, nas escolas, a gente pode se informar e chegar a ser contratado aí e poder mudar a vida das pessoas, que eu acredito que é um dos objetivos do nosso projeto. Né, sem dúvida. Eu acho que esse cargo no Estado é legal, né? Você passa a ter acesso a realidades distintas, ou não, né? A mesma realidade que a pessoa possa ter vivido, mas você passa a ter uma experiência com o próprio Estado, né? Você entende um pouco melhor a máquina por dentro, a carreira própria ali, plano de aula. No meu caso, que eu não tinha ainda, né? Porque eu faço a formação pedagógica, mas eu ainda não tinha lidado com a parte prática fora do voluntariado, ligada a planejamento de aulas, né? A gente tem nos nossos cursos aqui do projeto, né, essa ideia, mas eu não tinha lidado como que o Estado cobrava. Então, foi algo muito importante, assim. E eu vi que o projeto e o que a gente já trabalha prepara bastante isso. Eu não tive dificuldade, por exemplo, para fazer esses planejamentos. Então, foi algo bem interessante. Tipo, né? Preparada. Isso mesmo. Parabéns, Bruna. Para quem quiser continuar essa conversa com você, onde que pode te encontrar? Eu tenho o Instagram, né? No momento eu estou começando a profissionalizar ele, mas é o _ Bruna Fernandes. Não. @Bruna Fernandes _DE, né? E por lá a gente consegue conversar melhor, assim, quem tiver interesse em saber como que funciona essa questão de fazer o CAT mesmo, né? Cada cidade funciona de uma forma, mas eu acredito que eu consiga passar um pouquinho da minha experiência e auxiliar ali. E estou lá à disposição do que eu puder ajudar. Legal, tá? Vamos só facilitar. Esse DE no final é de quê? Eu coloquei o último, porque mesmo, eu tenho mais um sobrenome, além do Fernandes. É de elefante. Então, pessoal, @Bruna Fernandes _DE. D de dado é de elefante. Então, tá aqui. Tem uma mensagem final para aquela câmera ali, para quem está nos ouvindo agora? O que você pode passar, né? Não sei. Pensa que a Bruna de 2018 está te ouvindo agora. Bom, se você tem vontade de entrar, né, no nosso projeto, venha, porque todos nós aqui vamos ser muito receptivos com você, né? O Direito na Escola é uma família. Não estou falando isso para agradar o Lucas e a Natália, que não, mas sempre dispostos, né, a ajudar, nos dar as informações possíveis. E é algo que você, se vivenciar, né, e se caso no futuro não for para você, pelo menos você vai ter uma experiência muito gratificante. E eu acho difícil a pessoa que se interessa pelo projeto entrar e não querer permanecer, porque é algo que traz para nós, assim, no dia a dia, um propósito para o direito, né, que às vezes a gente não consegue ver na nossa atuação profissional, no cotidiano mesmo. E é algo muito gratificante. E você foi sem frescura, né? Porque tem gente que entra muito aguardando ser servida, né? Você de outra cidade, viaja agora para outra cidade para dar aula, veio aqui o treinamento de Belo Horizonte. É só se inscrever no curso ou precisa se envolver? Tem que ter eu antes não me envolvi mais, porque eu não tinha tantas, né? Eu tinha uma outra profissão, trabalhava em uma outra área. Mas vocês recebem a gente muito bem, né? Todas as vezes, tanto nas experiências presenciais, ou se a gente precisa mandar alguma mensagem para convidar vocês para conversar sobre alguma coisa. E isso é muito importante, né? Porque a gente se sentir família é algo muito legal. E, principalmente no meu caso, essa questão de me deslocar dentro do que eu posso fazer, é porque realmente é gratificante demais participar, sabe? Dar as aulas. E aí a gente faz sem esforço, né? A gente investe, porque às vezes a gente vai investir no curso, investe comprando material, mas é algo que a gente faz porque a gente gosta, como se fosse um hobby que a gente se dedica ali, só que, claro, né, com muitas responsabilidades, né? Mas o projeto é extremamente receptivo. Eu acho que quem tem vontade de conhecer deveria vir, né? Mesmo que não tenha possibilidade de vir até Belo Horizonte, procurar a comissão da sua cidade, as escolas da sua cidade onde já tem as aulas, porque eu tenho certeza que não vão se arrepender. Não. Né? Só uma lembrança aqui, então você veio, né, quando os cursos eram 100% presenciais, era uma outra, hoje em dia tá mastigada ali, né? A Sim, hoje em dia é bem mais fácil, né? Mas quando você veio, foi onde o evento? Eu já vim 2 ou 3 vezes. Eu vim uma vez que era no Prolabore mesmo, né?
E eu vim ano passado, se eu não me engano, ano passado, que eu estou um pouco confusa no tempo, mas quando a gente teve uma confraternização aqui e teve o evento num outro local que eu não me recordo agora Sesc o nome. Paládio. Lá no Sesc, Paládio, isso mesmo. aqui na Milton Campus, né? Que é a faculdade que está nos cedendo alguns espaços. Sim. Um agradecimento aqui, inclusive, a Milton Campus, né? Que é a nossa atual parceira, o Prolabore, que foi um espaço muito bacana, gente. Quem quiser vir conhecer, né? Tá feito o convite vem para conhecer. E se você é contratado, vem para gravar. Sim, né? Gravar é para os contratados. Agora conhecer é aberto. Então, Bruna, legal demais, Natália. Só agradecer, parabéns pelo contrato, pela postura em estar compartilhando com tanta seriedade seus conhecimentos. E se você é contratado, você faz parte do Direito na Escola Pro. Então, vem para cá, já chama a gente, justamente para você ter os acessos que o Direito na Escola Pro tem, né, Lucas? É importante falar isso. É isso aí, tem novas aulas preparadas, né? Tem mais materiais, tem novos livros, depois acessos, eventos exclusivos. Então, é isso aí, o Direito na Escola Pro é um nível 2, né? Que alguns querem voluntariar, outros querem fazer tudo e ganhar o mundo. E você ganhou o mundo. Mais uma vez, obrigado por fazer tudo isso, né? Pela sociedade brasileira e mineira. E obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade, né? Pela experiência, porque quando a gente vem e vivencia o projeto na prática, né? Como que ele tem a estrutura, como que funciona, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É algo muito importante para mim profissionalmente. E eu agradeço muito vocês aí pela oportunidade, né? E espero contribuir com a minha experiência que eu compartilhei aqui com o pessoal. Isso aí, com certeza contribuiu e muito. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou Natália Araújo. Eu sou Bruna Fernandes. E hoje, juntos, fomos o Direito na Escola Cast. Até o próximo episódio. Até mais.